Olá, pessoal! Aula de hoje vamos tratar das equações e inequações do segundo grau, também chamadas aí de equações e inequações quadráticas. Como nós observaremos, nós temos três métodos para resolver uma equação quadrática. O método de Bhaskara, ou fórmula de Bhaskara, por soma e produto, ou seja, uma técnica que consiste em pensar nas soluções através de uma informação da soma e do produto, ou também o método de Alcovarisme, que basicamente se reduz a completar quadrados. Na sequência, vamos estudar as inequações quadráticas, que consiste basicamente em resolver uma equação quadrática e analisar o gráfico. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula, vamos resgatar a ideia entre equação, expressão, função e inequação. Então, uma expressão algébrica agora do segundo grau é uma expressão que envolve uma variável, mais comum é a variável x, ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 6x mais 4, um primeiro exemplo. Mas a variável poderia ser qualquer outra letra, né? Poderíamos ter utilizado a letra A, B, M, K, etc. A função é quando a gente conecta esta quantidade, esse número, a uma outra variável, a y. Por exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a y. Então eu conecto o valor do x com o valor da saída, do total, que eu chamei de y. A equação quadrática é quando nós temos uma expressão algébrica quadrática igualada a alguma quantidade, a um número ou até mesmo a outra expressão aí, no máximo quadrática. Alguns exemplos: x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a zero, igual a menos 5, igual a 0,3. As inequações é quando nós temos os sinais de maior, maior, igual, ou menor igual. O objetivo de uma equação é resolver, é identificar o valor ou o conjunto de valores da variável para que aquela equação seja verdadeira. Para a equação quadrática, temos o mesmo objetivo. Então, estamos em busca dos valores de x para que a equação quadrática seja verdadeira. Nas inequações, o objetivo é muito parecido, porém, nós estamos interessados numa faixa de valores da variável para que a inequação, a desigualdade, seja verificada, seja verdadeira. Então, nós temos nesse slide aqui a identificação dos três métodos que nós podemos seguir para resolver uma equação quadrática. O método de Bhaskara, a técnica por soma e produto ou a técnica de Alcovarisme, que consiste em completar quadrados e resolver isolando o x. As inequações, basicamente, a gente resolve a equação quadrática e interpreta o gráfico, a ilustração daquela expressão quadrática. Nós vamos ver isso em exemplos agora. Seguindo o método de Bhaskara, nós temos no primeiro momento o cálculo do delta e no segundo passo, no segundo momento, o valor de x ou os valores de x. Para calcular o valor do delta, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes ac, e aí nós temos os valores de a, b e c. Onde eu identifico esses valores? O valor de a é o valor que acompanha x ao quadrado. Como não aparece nesse caso, ele vale 1. Então, a é igual a 1. O b é o coeficiente de x, ou seja, o número que acompanha o x. Nesse caso, vale 2. E o c é o termo independente de x. Então, nesse caso, é menos 8. Então, uma sugestão para começar a tratar de uma equação quadrática é identificar o valor do a, identificar o valor do b e de c, para aí sim você começar a seguir o método de Bhaskara. Diante disso, nós temos delta igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1 e multiplica menos 8. Portanto, delta é igual a 4 menos com menos dá mais, 32. Ou seja, delta é igual a 36. No segundo passo do método, nós temos x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor do a. Quer dizer, x é igual a menos o valor do b, quer dizer, inverte o sinal do b, portanto, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, tudo isso dividido pelo dobro do a. 2 vezes 1, 2. Como nós temos o sinal de mais e de menos, isso significa que ora nós temos que trabalhar com o sinal de mais, ora nós temos que trabalhar com o sinal de menos. Então são duas análises separadas. Com o sinal de mais, nós temos x igual a menos 2 mais 6 sobre 2. Isso totaliza
4 sobre 2, que é 2. E com o sinal de menos, nós temos menos 2, menos 6 sobre 2, que totaliza menos 8 sobre 2, que é menos 4. Portanto, as duas soluções desta equação quadrática são menos 4 e 2. É comum a gente escrever essa solução como um conjunto-solução. Conjunto-solução igual a menos 4 e 2. Aproveitando esse exemplo, vou fazer uma observação extremamente importante, que diz respeito à segunda etapa do método de Bhaskara. Nessa segunda etapa, nós temos a fórmula x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quer dizer, nós vamos precisar extrair uma raiz quadrada, a raiz quadrada do delta. Quando a gente extrai uma raiz quadrada, a gente já sabe que um número negativo dentro dessa raiz causa um resultado que não é um número real. Ou seja, se o delta for um número negativo, nós não vamos ter um número real como resposta, e sim um número complexo. Quer dizer, é um número que possui a letrinha i, a quantidade imaginária, o número imaginário que caracteriza um número complexo. Por outro lado, o delta também pode ser igual a zero. E nesse caso, aquele sinal de mais ou menos da fórmula acaba sendo inútil. Afinal de contas, nós vamos ter menos 2 mais ou menos zero. Quando a gente utiliza mais ou quando utiliza menos, não vai ter diferença alguma. Fica menos 2 mais zero, menos 2 menos zero. Fica menos 2 sobre 2, e nesse caso as duas respostas ficariam iguais. É o que acontece quando o delta é igual a zero. Então nós teremos soluções iguais ou raízes iguais. A terceira e última possibilidade é quando o delta é maior do que zero. Nesse caso, nós teremos duas raízes reais, números reais e diferentes, como foi exatamente o caso que aconteceu nesse exemplo. Pessoal, vamos resolver o mesmo exemplo, mas agora pela segunda técnica, que é a técnica por soma e produto, pelo menos conhecida desta maneira. Basicamente, ela tem duas fórmulas aqui. Ela conta para a gente que a soma das duas raízes que nós estamos procurando vale menos b sobre a, e o produto vale c dividido por a. Ou seja, a soma é essa quantidade com o sinal trocado dividido pelo a. E o produto é essa quantidade exatamente como está aqui, dividido por a. É interessante observar que quando a vale 1, que é exatamente esse caso aqui, nós vamos ter a soma igual a menos b e o produto igual a c. E aí a análise fica ainda mais simples. Para esse caso, nós vamos ter o seguinte: a soma tem que dar menos 2 e o produto tem que dar igual a menos 8. Mas é soma e produto de quem, né? É a soma e o produto dos dois números que são as soluções da equação quadrática. Nesse caso, então, quais dois números têm soma menos 2 e produto menos 8? A minha sugestão é começar pelo produto, porque o produto ele é uma peneira mais fina. Ele vai te dar possibilidades já mais direcionadas. Fica assim, vamos pensar em dois números então. Produto da menos 8 tem que ser o 1 e o menos 8, ou o menos 1 e 8. O 2 e o menos 4 também resulta produto menos 8. Ou pode ter o sinal trocado, menos 2 e 4. Então, esses quatro pares são as possibilidades para o produto da menos 8. É claro que eu estou pensando só em números inteiros. Se é para começar a pensar em números fracionários e números decimais, então é melhor pegar o método de Bhaskara e resolver por ele. Aliás, essa é a sugestão, essa é a dica. Ah, eu estou tentando fazer por soma e produto, está muito complicado, não estou conseguindo, esse número está quebrado, está com vírgula. Então, utiliza o método de Bhaskara. Bom, seguindo aqui, qual desses pares tem produto menos 8? Todos eles, porque a gente construiu eles dessa maneira. E qual deles tem soma menos 2? Se é que existe algum deles. Bom, esse aqui dá soma 2 e esse aqui dá soma menos 2. Então, nós encontramos aí o parzinho de números, quer dizer, os dois números, cuja soma vai dar menos 2 e o produto vai dar menos 8, que é exatamente a regra para resolver essa equação quadrática aqui. Isso significa que a solução dessa equação quadrática é constituída por esses dois números aí. Isto é, solução é igual ao número menos 4 e ao número 2.
concordando com as soluções que a gente obteve pelo método de Bhaskara. O mesmo exemplo ainda agora com o terceiro método, o método de alcovarismo ou completar quadrados. Então nós temos x² mais 2x menos 8. Nós vamos identificar o seguinte: para essa parte x² mais 2, nós temos um binômio x mais 1 ao quadrado, que vai dar origem a x² mais 2x mais 1. Portanto, realmente, essa parte aqui, x² mais 2x, ela é igual a x mais 1 tudo ao quadrado, e esse menos 1, esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1. E aí eu vou substituir essa quantidade aqui por essa aqui. Fica assim, fica x mais 1 ao quadrado, menos 1, menos o 8 que já estava lá na equação, igual a zero. E aí nós temos x mais 1 ao quadrado, menos 9, igual a zero. E essa equação quadrática agora que a gente tem, ela pode ser resolvida isolando o x. Então nós temos x mais 1 ao quadrado igual a 9, portanto x mais 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Passando para cima aqui, ó, nós vamos ter assim, x mais 1 igual a mais ou menos 3. Então, utilizamos o mais, vamos ter x mais 1 igual a 3, portanto, x igual a 2. E utilizando o menos, teremos x mais 1 igual a menos 3, e, portanto, x igual a menos 4. E aí já observamos as mesmas duas respostas, as mesmas duas soluções para a equação quadrática. E aí você se pergunta, tá, mas de onde veio esse x mais 1 ao quadrado? Que ideia nós temos para conseguir encontrar esse termo aí? Bom, nós temos x² mais 2x menos 8 igual a zero. E nós estamos interessados, quer dizer, a nossa dificuldade maior, ela reside aqui nos termos que possuem x. Portanto, o menos 8 ele não causa problemas, dificuldades, e a gente vai deixar ele quietinho ali. Vamos nos preocupar com x² mais 2x. E a regra para encontrar o binômio ao quadrado que dá origem a esses dois termos aqui é pegar a raiz quadrada desse elemento que está ao quadrado, portanto vai ter x, o sinal é positivo e é a metade do segundo, mas só considerando o número 2 e não o x mais. Então, só considerando o 2, eu pego a metade, que vai dar 1. Com isso, nós vamos obter o tal do x² mais 2x. Nós temos que equilibrar o resultado desse binômio que nós inventamos, com os dois elementos que estavam lá na equação original. Como assim? Nós temos que observar que aqui nós vamos ter o x², o 2x, mas vai aparecer um último elemento aqui, que é o quadrado do segundo, que é o mais 1, que ele não aparece, ele não está envolvido com aqueles dois termos que a gente pegou no início. Então, nós vamos ter que descontar esse elemento. Então, vai aparecer o menos 1 do lado esquerdo, aqui fica x mais 1 ao quadrado menos 1. Agora sim, esses termos aqui são realmente igual a x² mais 2x. E aí nós vamos poder usar essa quantidade da esquerda para substituir a quantidade da direita, afinal de contas elas são iguais, como está escrito aqui na nossa equação. E aí a gente tira essa parte aqui, x² mais 2x, e coloca essa quantidade equivalente. Então fica x mais 1 ao quadrado menos 1, menos 8 igual a zero. E aí toda a história se desenrola a partir daí. Então nós estudamos como resolver equação quadrática. E aí você percebeu que nós temos três caminhos, três métodos para escolher. E a sua escolha vai depender muito do tipo de equação quadrática que você tem para resolver e também da familiaridade que você está em relação ao método escolhido. Se você conhece muito bem Bhaskara, de repente é o método melhor para você, o método que você vai optar para resolver uma equação quadrática. Tem gente que gosta de soma e produto, mas a soma e produto tem os pontos positivos, que é a facilidade, mas também tem pontos negativos. Tem situações em que soma e produto dá muito trabalho. E o alcovarismo, que é completar quadrado, também é um método que resolve todas as equações, mas tem algumas propriedades ali que o dificultam. Por exemplo, se o termo de x² tiver um coeficiente na frente, por exemplo, 5x²,
Já começa a dificultar. Também o segundo termo, o b. Por exemplo, 5x. Se o b for ímpar, você tem que pegar metade dessa quantidade. Aí vai ficar 5 sobre 2, vai dar uma fração, e aí você vai começar a trabalhar com frações. De qualquer maneira, você não vai fugir do trabalho com frações, com raízes, mesmo por Bhaskara. Mas Bhaskara trabalha com um modo um pouco mais sintetizado, mais metódico. Talvez isso facilite na maioria dos casos. E posto tudo isto, vamos analisar mais 3 problemas que incorporam todas essas características e aí a gente vai perceber algumas vantagens e algumas desvantagens de cada método. Vamos lá! Então, 4x² menos 6x mais 1 igual a 0, nossa primeira equação. Vamos analisar por soma e produto. Então, nesse caso, nós vamos ter soma igual a menos b, portanto, mais 6 sobre a, 4, ou seja, 3 sobre 2, e o produto é igual a c, 1, sobre a, que é 4. Quer dizer, com esses valores para soma e produto, esse método parece não ser o mais simples. Vamos à segunda possibilidade, alcovarismo. E para o método de alcovarismo, x² deveria ter coeficiente 1, e nesse caso é 4. Portanto, nós vamos fatorar o número 4 para tornar o coeficiente igual a 1. Vai ficar assim, 4 em evidência, ele multiplica x² menos 6x não tem 4, então a gente utiliza uma técnica bem simples, que é multiplicar por 4 e dividir por 4. Assim a gente faz surgir um 4, que vai ser fatorado junto com esse, e sobra no segundo termo menos 6x sobre 4, mais 1 igual a 0, que é da própria equação. O 6x sobre 4 pode ser simplificado e vai ficar 3x sobre 2, mais 1 igual a 0. Agora sim, a equação está pronta para aplicar a técnica de alcovarismo, onde nós teremos 4 que multiplica um binômio ao quadrado, mais 1 igual a 0, que é da própria equação. Quem são os termos aqui dentro desse colchete? Quem é o binômio ao quadrado? O primeiro elemento vem da raiz quadrada de x ao quadrado, portanto x. O segundo elemento é o coeficiente de x pela metade, ou seja, é a metade de 3 sobre 2. Portanto, divido por 2 vai ficar 3 sobre 4. Então, menos 3 sobre 4. E esse elemento que a gente coloca aqui é um desconto, é o desconto do segundo ao quadrado, quer dizer, 9 sobre 16 a gente tem que retirar. E aí mais 1 igual a 0, como eu disse, é da própria equação. Então agora sim nós estamos com a equação quadrado completo, a gente consegue isolar o x a partir daqui. Mas a gente já percebe que alcovarismo também não é lá muito simples de trabalhar nesse caso. Então nós podemos optar por continuar a partir daqui ou Bhaskara. De qualquer modo, antes de prosseguir, vamos reforçar de onde vieram esses 3 termos que aparecem aqui. O primeiro termo, x, é a raiz quadrada de x². O segundo termo, ele vem da metade do coeficiente de x. E o terceiro termo é o desconto do segundo termo ao quadrado. Por que a gente desconta esse segundo termo aí ao quadrado? Porque, na verdade, nós estamos reescrevendo x² menos 3x sobre 2 por uma outra quantidade equivalente. E se nós analisarmos quanto vale x menos 3/4 ao quadrado, vai dar x², 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 3x sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é 9 sobre 16. Então, no momento que nós retiramos essa quantidade aqui e colocamos outra no lugar dela, essa outra não é somente x menos 3/4 ao quadrado, porque isso aqui não é exatamente igual a x² menos 3x sobre 2. Para que ocorra a igualdade, eu vou passar esse 9 sobre 16 para o outro lado, vai ficar menos 9 sobre 16. X menos 3/4 ao quadrado menos 9 sobre 16 é que é realmente igual a x² menos 3x sobre 2. E aí sim nós vamos retirar aquela quantidade e substituí-la por algo que é a mesma coisa, que é essa quantidade da esquerda aqui, que é exatamente o que foi posto na equação quadrática. Vamos continuar a análise e a resolução dessa equação
pelo método de Bhaskara. Então, para início, nós temos que identificar quais são os valores de A, B e C. Nesse caso, o A vale 4, o B vale menos 6 e o C vale 1. Com isso, obtemos o delta. B ao quadrado, 36, menos 4 que multiplica o A e multiplica o C. Quer dizer que o delta é igual a 36 menos 16, portanto, o delta é igual a 20. A raiz do delta vai ser a raiz do 20, que é a raiz de 4 vezes 5, que é 2 raiz de 5. Eu já me antecipo com essa raiz, porque na segunda etapa do método a gente vai ocupar esse valor. X é igual a menos b, portanto dá mais 6, mais ou menos a raiz do delta, 2 raiz de 5, dividido pelo dobro do a, que dá 8. Com o mais obtemos a primeira resposta, 6 mais 2 raiz de 5 sobre 8. Simplificando os números pares, nós teremos 3 mais raiz de 2 sobre 4. Essa é a primeira solução. E usando o menos, obtemos a segunda solução. No fundo, esse menos vai substituir esse sinal, que substitui esse sinal, então fica 3 menos raiz de 2 sobre 4. E aí estão os valores de x que resolvem esta equação quadrática. O nosso segundo exemplo, x ao quadrado mais 3x menos 10. Vamos atacar o problema por soma e produto, então nesse caso a soma tem que dar menos b sobre a, portanto menos 3. Observe aí que o a é igual a 1, então a soma fica o próprio b com o sinal trocado. E o produto é igual ao próprio c, que é menos 10. Isso significa que nós estamos em busca de dois números, cujo produto dê menos 10 e a soma dê menos 3. Analisando o produto, menos 10, pode ser 1 e 10, com algum deles com sinal negativo, né? Para o produto dar igual a menos 10. Então, por exemplo, menos 1 e 10 ou 1 e menos 10. A segunda possibilidade é 2 e 5, quer dizer, menos 2 e 5 ou 2 e menos 5. Terceira possibilidade, não tem. Então, ficamos com essas quatro possibilidades aqui. É claro, lembrando que a gente está tentando com números inteiros. Bom, menos 1 e 10, agora a soma tem que dar menos 3. Quer dizer, menos 1 e 10 dá a soma 9, soma menos 9, soma 3, soma menos 3. Encontramos os dois valores, 2 e menos 5. Quer dizer que essa equação tem uma solução dada pelos números menos 5 e 2. Isso quer dizer, né, x é igual a menos 5 ou x é igual a 2. E está resolvida a equação. Próximo exemplo, 5x² mais 19x menos 4. Tentando por soma e produto, nós temos soma igual a menos 19 sobre 5 e o produto é igual a menos 4 sobre 5. Com esses valores para soma e produto, a gente já percebe que esse método não é a melhor opção. Então vamos à segunda opção, método de alcovariismo e completar quadrados. E para aplicar o método de alcovariismo aqui, nós temos que lembrar que o x ao quadrado tem que ter coeficiente 1. Isso significa que nós vamos fatorar o número 5, colocá-lo em evidência, e aí nós vamos ver o que acontece. Então fica 5 que multiplica x ao quadrado, mais, aqui no 19 não tem o 5, então nós vamos adicionar esse 5 dessa maneira, multiplicando e dividido por 5. Então, esse 5 nós vamos fatorar, que é esse aqui, e aí resta o 19 sobre 5. Esse 19 sobre 5 fica aqui, vezes x. E aí, menos 4 igual a 0. Então, como o coeficiente de x ao quadrado não é igual a 1, nós tivemos esse passo inicial para poder aplicar o alcovariismo. Agora que ele vem. Então, o 5 e o menos 4, esse 5 e esse menos 4 aqui do final, igual a 0, a gente não vai mexer. A gente vai pensar assim, quem é o binômio? Quem é o binômio que está ao quadrado? Ele vem da raiz quadrada desse elemento, x, e a metade desse elemento. Portanto, 19 sobre 10. Mais 19 sobre 10. E aí, no final, nós temos que descontar o quadrado do segundo, que é menos, então, 19 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Aí sim, todo esse termo aí pode ser trabalhado
pelo método de Al-Khwarizmi. Mas você já percebeu que ele é um pouco mais delicado do que a gente costuma trabalhar. Então vamos lá, vamos ao método de Bhaskara. Inicialmente determinamos os valores de A, de B e de C. Nesse caso nós temos A igual a 5, B igual a 19 e C igual a menos 4. Com isso o valor do delta fica estabelecido, B é ao quadrado, menos 4 que multiplica A e multiplica C. Cuida com a regra dos sinais aqui. Então nós temos delta igual a 361 mais 80. Portanto, delta é igual a 441. Segunda etapa, x é igual a menos b, menos 19, mais ou menos a raiz quadrada desse delta que a gente acabou de calcular. Tudo isso dividido pelo dobro do a, que é 10. Continuando, nós temos x é igual a menos 19, mais ou menos 21, que é a raiz quadrada de 441, tudo isso dividido por 10. Tomando-se o mais, obtemos uma solução, tomando-se o menos, obtemos a segunda solução. Isto é, x é igual a menos 19 mais 21 sobre 10, que é igual a 2 sobre 10, ou 1 quinto. E com a parte negativa, aí nós temos x igual a menos 19 menos 21 sobre 10, que é menos 40 sobre 10, que é igual a menos 4. Então, a solução para esta equação quadrática é igual a menos 4 e 1 quinto. Está resolvida a equação. Próximo exemplo, 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Atacando por soma e produto, temos soma igual a menos 5 sobre 2, produto igual a menos 3 sobre 2. E com estes valores de soma e produto, provavelmente este método não é o mais simples. O segundo método, a segunda alternativa ao Al-Khwarizmi, a gente já observa que pelo fato do A não ser igual a 1, o Al-Khwarizmi também gera um demasiado trabalho. Então vamos pular direto para o método de Bhaskara, as duas etapas, o cálculo de delta e a solução. Identificamos os valores de A, B e C. Neste caso, A igual a 2, B igual a 5 e C igual a menos 3. Consequentemente, o valor do delta é igual a 25 menos 4, que multiplica o 2 e multiplica o menos 3. Delta é igual a 25 mais 24. Portanto, delta é igual a 49. E a gente já sabe que a raiz quadrada de delta vai dar 7. Segunda etapa, x é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre o dobro do a. Com o valor positivo, nós temos x igual a menos 5 mais 7 sobre 4, portanto 2 sobre 4, ou meio. E com o valor negativo, temos x igual a menos 5 menos 7 sobre 4, que é menos 12 sobre 4, portanto, menos 3. Solução é igual a menos 3 e meio. E está resolvida a equação. Nesse slide aqui, eu sintetizo 3 casos especiais, 3 casos em que a equação quadrática é incompleta. São os casos onde o c vale 0, ou o b vale 0, ou os dois. Por exemplo, quando eu tenho 5x ao quadrado menos 9x igual a 0, eu não tenho termo independente de x, portanto o c vale 0. E nesse caso, olha só o que acontece. Nós conseguimos colocar o x em evidência, portanto fica x que multiplica 5x menos 9 igual a 0. E aí, essa equação está me dizendo o quê? Que eu tenho um produto entre dois números igual a 0. Quer dizer que um desses dois números tem que ser 0. Ou o x é igual a 0, ou o 5x menos 9 que é igual a 0. Portanto, uma solução já está estabelecida, x igual a 0, e a outra solução é só resolver essa equação linear aqui. Portanto, x igual a 9 sobre 5. Nós resolvemos a equação quadrática sem precisar de qualquer método que geralmente é utilizado para essas equações. O segundo exemplo, 4x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Quer dizer que não tem o termo com x. Isso significa que o b vale 0. E quando o b vale 0, como é que a gente resolve essa equação? Nós também podemos pular os métodos e isolar o x. Fica 4x ao quadrado igual a 3,
x ao quadrado igual a 3 sobre 4, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz de 3 quartos, e nesse caso dá para simplificar melhor, x é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. E aqui encontram-se as duas soluções dessa equação quadrática. O último caso é quando b e o c valem zero. Por exemplo, 5x ao quadrado igual a zero. Eu não tenho o valor de b, ele vale zero, e o c também não tem o vale zero. Isso significa que a solução dessa equação é x igual a zero, uma vez que se eu dividir tudo por 5, eu fico com x ao quadrado igual a zero dividido por 5, x ao quadrado igual a zero, x é igual a mais ou menos a raiz de zero, que é zero. Então, nesse caso, a solução é zero. E estes são os casos especiais, os casos em que a equação quadrática é incompleta. Nesse slide aqui, eu apresento para vocês outros casos também aí tidos como especiais. O primeiro, 4x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a zero. Bom, à primeira vista, essa equação quadrática pode ser resolvida por algum método. Mas nós estudamos fatorações, fatorações polinomiais, fatorações com produto notável ou qualquer outro tipo de fatoração. Nós conseguirmos observar que esta equação quadrática ela é a mesma coisa que 2x mais 3, que multiplica 2x mais 1, então nós escrevemos essa equação como uma outra forma, uma forma equivalente, que é 2x mais 3 vezes 2x mais 1 igual a zero, portanto é o produto entre dois números igual a zero. O que significa? Que um desses dois números tem que ser zero. E aí nós temos que 2x mais 3 é igual a zero, ou o 2x mais 1 é que é igual a zero. E ao invés de nós resolvermos a equação quadrática, a gente resolve duas equações lineares, isolando o x. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2, que é a primeira solução, ou 2x é igual a menos 1, x igual a menos 1 sobre 2, que é a segunda solução da equação quadrática. Finalizamos conjunto solução, 1 sobre 2 e menos 3 sobre 2. O segundo e último caso para as equações quadráticas, x ao quadrado mais 4x mais 7 igual a zero. O que eu quero mostrar para vocês agora é o que acontece em determinados momentos na resolução do problema, em que, independentemente do método, você deve reconhecer o tipo de situação que está acontecendo, que está ocorrendo, e interpretar e concluir, responder. Bom, se você optar por alcovarismo nesse caso, nós temos x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, a metade aqui dá mais 2 ao quadrado, menos o quadrado desse segundo, 4, mais 7 igual a zero. Então, estabelecendo o método de alcovarismo, nós temos que x mais 2 ao quadrado mais 3 igual a zero. E aí vamos em busca de isolar o x. X mais 2 ao quadrado igual a menos 3. E vamos continuar. Na verdade, é aqui que você dá uma olhada na sua equação, observa, interpreta o que você está escrevendo. Você tem, ao lado esquerdo, um número ao quadrado, x mais 2 ao quadrado. E do lado direito eu tenho menos 3. Bom, todo número real ao quadrado, ele resulta numa quantidade positiva. E ao lado direito você tem um número que é negativo. Como podem ser iguais um número positivo de um número negativo? Então, essa equação aqui não tem solução. O que você vai observar se você, porventura, continuar resolvendo? Você vai ter x mais 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 3. E aí a raiz quadrada de um número negativo, você para, porque isso aqui não pertence aos números reais. É um número complexo. E essa foi a primeira parte da aula. Como tem bastante conhecimento, bastante conteúdo aqui, vamos fazer uma pausa e vamos dividi-la. Na próxima metade, nós vamos falar sobre as inequações quadráticas, que vai ocupar todo esse conhecimento, vai voltar a falar sobre Bhaskara, vai voltar a falar sobre os métodos para resolver equações. Até lá!